Tivemos um debate sobre reforma tributária no Congresso Nacional. Considero um grande avanço o que foi conquistado, porque se entre tantas divergências que existiam, uma convergência me parece que essa é inquestionável, é que o atual modelo está esgotado. Ele é arcaico, obsoleto, ultrapassado, só atrapalha quem quer produzir, nos joga nas últimas posições do ranking Doing Business como um dos piores ambientes para se fazer negócio no mundo. E, mesmo assim, os heróis da resistência, os empreendedores brasileiros, seguem firmes na luta, tentando evoluir, tentando desenvolver. É lógico que, com tantos anos de convivência com esse manicômio tributário, faz com que o empreendedor tenha um certo receio, né, de dar um passo adiante, um passo no escuro, porque o nosso sistema, de tão complexo que é, até o simples é confuso. Então, é importante que nós tenhamos conseguido alterar o modelo. Essa foi a grande vitória. Um modelo mais simples, menos burocrático, que facilita a vida de quem produz. Ah, Efraim, mas e a alíquota? Concordo. A alíquota é um grande problema, mas é o mais fácil de ser mudado. O Brasil tem alternância de poder. É uma decisão política, é uma decisão de governo. Eu vou ter um Estado mais enxuto, menor, que permite que eu reduza essa alíquota, ou eu vou ter um Estado alargado, cobrando diversos tributos e que vai fazer essa alíquota ir maior? Essa vai ser, talvez, o grande debate, a grande inovação dos futuros debates presidenciais, especialmente até dos governos de Estado, que não são possíveis que existam hoje. Porque o novo modelo traz algo chamado transparência. Vai inserir na sociedade brasileira cidadania fiscal. As pessoas vão poder discutir que modelo de governo vai fazer eu pagar menos imposto. Essa discussão não existe hoje. Porque se diz que com esse modelo nós vamos ter o maior IVA do mundo. E o problema não é do modelo. Não acredito que pagaremos, mas se viermos a pagar o maior IVA do mundo, o pior de tudo é porque a gente já paga hoje e não sabe. Então, eu acho que a mudança de modelo foi uma grande conquista, não é uma jabuticaba brasileira. Estamos adotando o modelo do IVA, que é praticado pelas grandes economias da OCDE. Então, fomos buscar nos conceitos do IVA aquilo que se aplica à realidade brasileira. É claro que no Brasil, até para copiar, dá trabalho, né? Então, nós fomos inventar um IVA dual para atender a 3 níveis de federação, mas é IVA, dentro dos seus conceitos, suas peculiaridades adaptada à realidade brasileira, mas o conceito é do imposto de valor agregado. Então, isso, no meu entender, é uma grande conquista, e o debate da alíquota será sempre um debate presente daqui para frente nas discussões. Dentro desse debate da alíquota, aí eu faço o gancho com a realidade do nosso fórum. Você vem buscar o imposto seletivo. E o imposto seletivo foi um grande debate, está lá escrito, mesmo que o governo não queira, vai ter problema, porque lá, inclusive, fruto do trabalho do nosso grupo da CAI, do Comissão de Assuntos Econômicos, sempre se defendeu que o imposto seletivo não é para ter fins arrecadatórios, mas sim fins regulatórios. E ele não pode ser feito simplesmente para aumentar a arrecadação do governo. E dialoga com a realidade que todos vocês conhecem, eu, pelo que percebi, estava sendo dito aqui, né, que aumentar o imposto fora, né, de um padrão que se estuda e se conhece, não faz com que o governo arrecade mais. E pior, nem faz com que se pare de consumir aquele produto que se diz com externalidades negativas. Ele passa simplesmente o consumidor a migrar do que é legal para o ilegal. Passa a migrar daquilo que é fiscalizado, regulado pela Anvisa, entre outros órgãos, para aquilo que está fora, né, do ambiente de legalidade, que não é fiscalizado e que, em regra, é muito mais nocivo e prejudicial à saúde e à integridade do consumidor. Então, acho que é esse debate que está posto e que nós temos que avançar. O contrabando, Vismona, a pirataria, a falsificação, já se demonstrou um jogo de perde-perde. Ele é ruim para todo mundo, ele é ruim para quem produz, ele é ruim para quem trabalha, ele é ruim para o governo, ele deteriora o mercado de trabalho formal, ele provoca a evasão de divisas, ele gera risco à saúde e à integridade do consumidor, ele prejudica o bom ambiente de negócios, ele afasta investimentos.
Então, não há nenhum motivo para que o governo tenha qualquer intenção de criar qualquer regra, por exemplo, sobre preço mínimo, que vá beneficiar o contrabando. Agora, para isso tem que ter visão. Erros se cometem e se espera que se tenha percepção, e se a gente tem dialogado muito na linha de defesa do setor produtivo nesse sentido. Então, eu acredito que a reforma tributária, trazendo transparência, a transparência, principalmente no caso do combate à sonegação, ela combate também a concorrência desleal, né, que é uma outra consequência do mercado ilegal, né, por isso que eu digo que ele deteriora o mercado de trabalho formal. Quem está ali pagando seus impostos, seus tributos, empregando pessoas com carteira assinada, ela não consegue competir com essa concorrência desleal de quem sonega. Então, acho que dentro desse contexto de reforma tributária é a linha onde vamos avançar. Além da discussão do imposto sobre o consumo, vem agora a discussão sobre renda e patrimônio. Eu sou o autor da lei, né, da prorrogação da desoneração da folha de pagamento, talvez o tema mais debatido da agenda econômica do país nesse primeiro semestre. Continua. O ministro Fernando Haddad tem feito o favor de deixar esse tema permanentemente nessa discussão. Foi projeto, ganhamos o projeto, veio o veto, derrubamos o veto, veio medida provisória, veio o PL com urgência, o Congresso reforçou, manteve sua posição, aí veio o Supremo. Aí 2-1 é fogo, né? Aí o governo, junto com o Supremo, agiram, né, para trazer o sentimento de que a desoneração precisava de uma compensação, a qual eu não acredito que precise, até porque o Congresso já entregou uma agenda larga de aumento de tributação ao governo, CAF, offshores, fundos exclusivos, bets online, mudanças nas regras de ICMS, são várias compensações tributárias agora, são várias agendas que o Congresso entregou ao governo que superam em muito, né, a desoneração, que tem um viés não só de renúncia de receita, porque ninguém perde o que não tem, o governo já não tem, né, esse recurso da desoneração hoje, então ele não perde, mas ele também projeta, né, um ganho em termos de mercado de trabalho, porque ele foca nos setores intensivos de mão de obra. E dentro do tempo que me resta, dizer que nessa discussão da reforma tributária, de maneira paralela, também coube a minha relatoria dos 9 PLs, né? O presidente Rodrigo Pacheco tinha tomado a iniciativa de distribuir de forma avulsa os PLs que vieram da Comissão de Juristas sob a presidência da ministra Regina Helena, que tratam da reforma do processo administrativo e tributário no Brasil. São 9 PLs, muitos aqui acompanham, né, essa comissão, o Bichara esteve participando dela, outros aqui também estiveram conosco, Abate e outros acompanhando esse debate, e hoje, né, vai a segunda sessão de votação já dos 9 PLs, que traz o tema do devedor quanto mais regulado, com toda a previsão, né, de você buscar um equilíbrio entre ter, né, a salvaguarda do contribuinte, né, para que não haja confusão entre o inadimplente e o devedor quanto mais. Isso está muito claro lá, necessidade do contraditório, da ampla defesa, para que você tenha salvaguardas nesse sentido, mas que você tenha uma punição mais forte daquele que não é simplesmente o litigante, que não é o inadimplente, mas que é o devedor quanto mais, que está com o dolo de fraudar, de simular, de ter conluios, né, e ações desse tipo. Então, separando bem que o fato de você ser litigante não significa reincidência para os fins de caracterização do devedor quanto mais, está lá presente. O Código do Contribuinte, também, PLP 124, está presente junto com essa linha do devedor quanto mais. A mudança no PAF, no PAD, tá certo? Tanto no processo administrativo disciplinar como no processo fiscal. Questão da transação tributária, da arbitragem tributária, da mediação tributária, também está sendo trazida no bojo desses 9 PLs que estão sendo aprovados. Possibilidade da execução fiscal extrajudicial para
para ações de pequeno valor, até 60 salários mínimos, para tirar da PGFN, né, essa atribuição sobre os pequenos para se concentrar nos grandes. Então, vem umas... Quem está acompanhando sabe, tem sido muito elogiado. Claro que existe sintonia fina para ser definida e tem decisões políticas que serão tomadas, né? Você tem ali uma disputa, por exemplo, entre PGFN e Receita sobre quem terá competência para fazer a transação tributária em qual momento. São decisões de mérito e de colegiado que acabarão tendo que ser tomadas. Então, eu acho que não para pela reforma tributária, não para na discussão dos mecanismos de combate à sonegação, com mais transparência e com mais poder, mas também pela simplificação. E tem, né, também, quem acompanhou aqui, uma lei que é de nossa autoria, que é o Estatuto de Simplificação das Obrigações Tributárias Acessórias, já é lei, já está valendo. Claro que tem um desafio da implementação, mas tem regras que estão no rumo certo, porque grande parte daquilo que se chama de custo Brasil e que se achava que se resolvia com a reforma tributária, talvez a reforma tributária seja só um balizador, um norteador disso. Grande parte do custo Brasil está no manicômio tributário, está no caos tributário que a gente vive, e isso passa pela reforma do processo administrativo, do processo tributário, da diminuição da litigiosidade, né, da redução do contencioso, para que se tenha respostas cada vez mais rápidas. Os temas, por exemplo, da afetação, né, dos processos administrativos tributários em virtude de decisões em decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Então, tudo isso também está sendo discutido, não à margem da reforma tributária, mas em paralelo com a reforma tributária, como tem de ser, porque quando se tentou fazer isso no passado, talvez tenha sido um dos grandes entraves e empecilhos da reforma tributária não ter avançado. Então, agora se fez essa distinção do que seria uma mudança de modelo e uma discussão paralela do que seria a discussão de procedimento. Como naturalmente se esperava, a discussão de modelo, né, ganhou um protagonismo muito forte, mas a discussão sobre o procedimento ela terá a capacidade, talvez, de fazer transformações ainda mais profundas, né, no que se diz respeito à redução do custo Brasil. Acho que era isso que eu tinha para contribuir. Tá certo? Sobre o debate também do cigarro eletrônico, me permita dizer, eu acredito que essa é uma realidade que está presente no dia a dia dos consumidores, é igual das bets online, né? Existia. Não adiantava o Brasil proibir porque o cara ia jogar no site hospedado na Argentina, nos Estados Unidos, na Ucrânia, ou onde fosse. Então, a legislação brasileira avançou para regular, para dizer, já que estão jogando, que pelo menos se transformem em impostos e receitas, né, para o Brasil. Então, eu acredito que, da mesma forma, né, esse debate tem que avançar, porque, como foi dito, é uma realidade que está presente e é melhor ter um mercado regulado e fiscalizado do que na inocência de achar que a proibição afastará o consumo. Então, é essa a nossa contribuição. Meu muito obrigado, foi um grande prazer poder participar com vocês.